Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez nesta segunda-feira, dia 24 desse mês de março, pedindo as bênçãos de Deus, certo? Para esse tempo tão importante na nossa vida, esse tempo da Quaresma. E fazer desse singelo e humilde instrumento, essa leitura, essa reflexão, esta oração, uma forma de nos ajudar, apenas um elemento que nos ajuda juntamente, claro, com a sua vida de oração, o seu texto, o seu rosário, enfim, a sua missa, a sua confissão, as suas atitudes que o próprio Deus, através da sua igreja, nos pede para esse tempo quaresmal, né? O jejum, penitência, né? Também a oração, a caridade, tudo isso nos ajuda cada vez mais a ter uma santa quaresma e viver, com a graça de Deus na fé, depois uma santa Páscoa. Vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nosso hino. Humildes ajoelhados, na prece que a fé inspira, ao justo juiz roguemos, que abrande o rigor da ira. Ferimos por nossas culpas o vosso infinito amor. A vossa misericórdia do alto infundi, Senhor. Nós somos, embora frágeis, a obra de vossa mão, a honra do vosso nome, aos outros não des em vão. Senhor, destruí o mal, fazei progredir o bem, possamos louvar-vos sempre e dar-vos prazer também. Conceda o Deus unitrino, que a terra e o céu sustém, que a graça da plenitude dê frutos em nós. Amém. Nosso salmo de hoje, nesta segunda-feira, será o Salmo 49, o culto que agrada a Deus. E a palavra que nos dá uma introdução a esse salmo é de Mateus 5,17, que diz assim: Não vim abolir a lei, mas vim para dar-lhe pleno cumprimento. Então vamos ao Salmo 49, o culto que agrada a Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao poente a convocou, de Sião, beleza plena, Deus refugie. Venha a nós o nosso Deus e não se cala. À sua frente vem o fogo abrasador, ao seu redor a tempestade violenta. Ele convoca céu e terra ao julgamento, para fazer o julgamento do seu povo. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram aliança em sacrifícios. Testemunham o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz que vai julgar. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Corta. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, Senhor, somente eu, sou o teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos, porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus, e os seres vivos que se movem pelos campos. Não te diria, se com fome eu estivesse, porque é meu universo e todo ser. Porventura, comerei carne de touros? Beberei acaso sangue de carneiros? Imola a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os vossos votos que fizestes ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar. Mas ao ímpio, é assim que Deus pergunta: como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e os meus conselhos, e desses as costas às palavras dos meus lábios? Quando vias um ladrão, tu o seguias, e se juntava ao convívio dos adúlteros. Tua boca se abriu para a maldade,
e tua língua maquinava a falsidade. Assentado difamavas teu irmão, e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso, o que fizesses? Eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Entendei isto, todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, esse sim é que me honra de verdade. Todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos, eis o culto que agrada a Deus. Um grande louvor. Louvor da alma que ama o seu Senhor. Que tece os seus louvores a Deus, mas ao mesmo tempo aquele que cumpre os seus preceitos, segue os seus ensinamentos, vive o que o Senhor ensinou. Eis o alimento que Deus precisa. Naquela época, as pessoas ofereciam sacrifícios de animais a Deus. Por acaso pode Deus se alimentar-se de animais, de gordura de animais, de carne de animais? Não. O nosso alimento é fazer a vontade de Deus. E o alimento de Deus é que nós, assim, o façamos. Que nós possamos viver a nossa vida como Ele ensinou. Que nós possamos receber em nossas vidas, crer e viver os preceitos, os ensinamentos e a própria salvação que o nosso Deus nos deu pela sua paixão e morte de cruz e pela sua ressurreição. Esse é o nosso alimento. E quando nós vivemos nossa fé, quando nós seguimos o que o Senhor ensinou, tenha certeza, também de alguma forma estaremos saciando a fome de Deus, a sede de Deus. Deus tem fome de almas. Deus tem sede de pessoas. Esse é o alimento de Deus, a nossa conversão, o nosso louvor, a nossa gratidão. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos dando sequência nessa segunda-feira. Agora, depois de ouvir esse salmo tão bonito, do culto que agrada a Deus, que possamos dar um culto verdadeiro à nossa vida, seguindo o que o Senhor ensinou. São Basílio Magno agora nos vai trazer a catequese. O tema é: quem se gloria, glorie-se no Senhor. Essa catequese famosa de São Basílio Magno, século IV, e diz assim: diz Jeremias, no capítulo 9, versículo 22. Não se glorie o sábio do seu saber, não se gloria o forte de sua força, nem o rico de suas riquezas. Qual então é o verdadeiro motivo de glória e em que consiste a grandeza do homem? Quem se gloria, diz o Salmo, glorie-se no Senhor, em conhecer e compreender que eu sou o Senhor. A nobreza do homem, a sua glória e a sua dignidade consistem em saber onde está a verdadeira grandeza, aderir a ela e buscar a glória que procede do Senhor, Ele que é o Senhor da glória. Diz efetivamente o apóstolo: quem se gloria, glorie-se no Senhor. Essas palavras encontram-se na seguinte passagem, 1 Coríntios 1,31, que diz assim: Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Por conseguinte, é perfeito e legítimo nos gloriarmos no Senhor, quando, longe de orgulharmos de nossa própria justiça, reconhecemos que estamos realmente estamos destituídos dela e só pela fé em Cristo somos justificados. É nisto que Paulo se gloria.
desprezando sua própria justiça, busca apenas a que vem por meio de Cristo, ou seja, a que se obtém pela fé e procede de Deus para assim conhecer o Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, configurando-se a sua morte na esperança de alcançar a ressurreição dos mortos. Aqui desaparece todo e qualquer orgulho. Nada te resta para que te possas gloriar, ó homem, pois tua única glória e esperança está em fazermos morrer tudo o que é teu e procurardes a vida futura em Cristo. E como possuímos as primícias dessa vida, já iniciamos desde agora, uma vez que vivemos inteiramente na graça e no dom de Deus. É certamente Deus quem realiza em nós tanto o querer como o fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Isso está em Filipenses 2:13. E é ainda Deus que, pelo Espírito Santo, nos revela a sabedoria, de que antemão destinou para a nossa glória. Deus nos concede força e resistência em nossos trabalhos, tendo trabalhado mais do que os outros, diz o apóstolo Paulo, não propriamente eu, diz ele, mas a graça de Deus que comigo está. 1 Coríntios 15:10. Deus nos livra dos perigos para além de toda a esperança humana. Experimentamos em nós mesmos, diz ainda o apóstolo, a angústia de estarmos condenados à morte. Assim, aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará a livrar-nos de tão grande perigo de morte. Nele temos firme esperança de que nos livrará ainda em várias situações. 2 Coríntios 1:9-11. Muito bem, então essa reflexão, citando várias vezes a passagem da Escritura, São Basílio Magno vem a nos ensinar justamente da gente, primeiro, não se gloriar em nós mesmos, não é a nossa força. Não somos nós que iremos nos dar a salvação. É a fé, é a graça, é a misericórdia de Deus. Todavia, nós confiamos em Deus, e porque confiamos em Deus, vivemos a nossa fé. Não se confie em mim, de forma nenhuma. Ninguém se confia a si mesmo, mas confiamos na misericórdia de Deus. É Ele que nos salva. A nós, cabe-nos cumprir a vontade de Deus, seguir o que Deus ensinou. A Ele a salvação. Portanto, meus irmãos, não nos orgulhemos daquilo que somos e temos, daquilo que fazemos, porque tudo é graça. Tudo de bom que nós fazemos é graça de Deus. O resto, aí são justamente a nossa humanidade, a fraqueza, a limitação que nós temos por sermos humanos frágeis e pecadores. Mas Deus é a nossa força. Então, quando a gente faz uma obra de caridade, um ato de fé, seja o que for, glorie-se no Senhor. Aí tudo encontra o seu sentido. Tudo é para a honra e glória de Deus. Tudo é para o louvor e gratidão a esse Deus, do qual emana todo bem. E se nós temos a capacidade de amar o próximo, é Deus em nós. Se nós temos a capacidade de rezar, de ter fé e querer o bem aos outros, isso é dom de Deus em nós. Por isso, é Jesus, é Deus a nossa força, é Deus o nosso amparo, é Ele que cuida de nós e é Ele que age em nós. Por isso, nunca se confie a si mesmo, confie no Senhor. Nunca glorie-se pelos dons que você recebeu. Tudo é graça de Deus. A nossa fé, caridade, a nossa saúde, inteligência. O que nós recebemos de bom que não vem de Deus? Não é verdade? Agora, o que vem de nós, aí sim é o pecado, é o mal.
Por isso que a gente confia e gloria-se sempre no Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.